Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um módulo e hoje nós falaremos sobre os puritanos e a educação, o papel dos puritanos no processo educacional. Bem, vamos começar primeiro falando que assim, os puritanos eles foram fundamentais para o surgimento de universidades, né? Vejamos aqui uma citação puritana: Senhor, por escolas em todo lugar entre nós, que nossas escolas possam florescer. Os puritanos eles concordavam com o fato de que o cristão e os servos de Deus eles deveriam estudar, né? Então por isso que eles incentivaram muito o surgimento de escolas, foram responsáveis pelo surgimento de escolas, de universidades, de faculdades. Mas também, na época deles, tiveram os opositores. Tiveram um grupo de protestantes, né, que eram contrários ao intelectualismo. Eles entendiam que a fé e a razão elas não eram complementares, mas elas eram totalmente opostas. E os puritanos eles eram contrários a essa visão. Então, segundo os puritanos, a fé não ensina algo contrário ao senso e à razão. E qual era o propósito dos puritanos, meus queridos, na educação? No puritanismo, o foco do conhecimento e o foco principal é o crescimento na fé, na piedade e em Deus. Olha só o que nós vemos aqui do lema de Harvard College. O principal propósito ali dessa instituição era religioso, né? O principal fim da sua vida, abre aspas, e de seus estudos é conhecer a Deus e a Jesus Cristo. Então, nas faculdades puritanas, o principal propósito, o principal estudo, leitura, deveria ser a Bíblia. Todo conhecimento para os puritanos deveria ser medido pelo padrão bíblico. Todo e qualquer conhecimento e estudo deveria ser medido pelo padrão bíblico. É verdade, os puritanos eles foram fundamentais para o surgimento de universidades e a Bíblia era central no estudo, para o estudo, né, dos puritanos. Mas será que os puritanos defendiam somente o estudo da Bíblia? Será que era só a Bíblia e acabou? O restante não precisa estudar mais? Não. Na verdade, os puritanos eles entendiam que também era válido o estudo das artes liberais. E o que seriam as artes liberais? Seriam disciplinas como a matemática, a astronomia, a física, a botânica, a poesia, a filosofia, a história. Todas essas disciplinas, segundo os puritanos, elas também seriam válidas para capacitar o servo de Deus na sua vida em diferentes ofícios. Nas faculdades puritanas, as faculdades puritanas elas não eram seminários teológicos, mas elas eram faculdades cristãs de artes liberais. Nesse sentido, nessas faculdades não se aprendia somente a Bíblia, mas se aprendiam todas essas disciplinas que eu acabei de falar. E aqui, novamente, nós esbarramos na visão holística dos puritanos. Novamente, no tema da educação, não havia uma educação sagrada e uma educação secular. Era uma única educação que deveria ser para a glória de Deus. A educação centrada na palavra de Deus, na Bíblia, e a educação nas artes liberais, na matemática, na física, na biologia. Conquanto um puritano ele estudasse numa faculdade dessa sobre as leis da física, ele veria quão grande e poderoso o Senhor que criou as leis da física, as leis naturais, e ele glorificaria a Deus por isso. É importante que nós entendamos também que essa educação universitária, que ela a educação universitária de ministros, de pastores, né, a ideia do seminário, parte disso veio dos puritanos. E
a visão puritana com relação à verdade. Toda a verdade é de Deus. E essa verdade ela tem duas fontes: as Sagradas Escrituras e a natureza. Os puritanos, nesse sentido, eles apoiaram a utilidade do conhecimento científico. Então, eles não eram contrários à visão cientificista, né? Tanto que eles defenderam as artes liberais, o estudo das artes liberais. E os puritanos, eles também trataram da educação completa e generosa. O que seria essa educação completa e generosa? Seria aquela que capacita o homem em todos os ofícios, públicos e particulares, públicos e privados. Ou seja, aquela educação que vai capacitando o homem, que vai dotando o homem de habilidades para que ele seja plenamente apto em qualquer ofício que seja. Ofício público ou particular. Ofício particular seria um ofício como pai, como amigo, como conselheiro, como esposo. E um ofício público, um ofício dentro da comunidade, na igreja, enfim, servindo a sociedade e também ali no seu emprego. Então, esses são alguns pontos atinentes à visão dos puritanos. Eu sei que é algo muito resumido, tem muita coisa relacionada à educação. Tá? Então, nós nos vemos no próximo mini módulo. Que Deus abençoe.